O Bíblia Fala de hoje vai na continuidade daquilo que foram os outros dias desta semana. Temos vindo a ver e a estudar e a relembrar aquilo que a Bíblia fala como fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Já aqui fizemos essa referência. Não são coisas que estejam separadas umas das outras, mas todas elas estão interligadas. São características que não se podem dissociar umas das outras. E nós já vimos desde segunda-feira, já falámos sobre o amor, já falámos sobre o gozo, sobre a paz e sobre a longanimidade. Hoje iremos dar continuidade a esta ênfase e queremos destacar a benignidade, a bondade e a fé e também a mansidão. Vamos olhar para essas características que nós temos e Pedro, elas todas vêm assinaladas em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Portanto, esta é a passagem bíblica. Se não tem a sua Bíblia aberta, poderá fazê-lo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pedro, nós pudemos ver ontem sobre o gozo, a paz, a longanimidade. Já tínhamos falado sobre o amor. Hoje vamos falar sobre benignidade. E talvez a melhor forma de nós podermos compreender a benignidade é olharmos para Deus. Como é que nós podemos ver claramente a benignidade em Deus e, sobretudo, ver a benignidade de Deus? Sem dúvida que o termo e este conceito de benignidade como um dos frutos, como um dos elementos do fruto do Espírito, a melhor maneira de compreendê-lo é olhar para o facto relevante na Bíblia de que Deus é várias vezes chamado, especialmente no Antigo Testamento, como um Deus benigno. Portanto, nos Salmos e alguns profetas, portanto, há várias expressões que quando honram o nome de Deus ou em que os escritores bíblicos estão, no fundo, a procurar dar louvor àquilo que Deus é, referem-se ao Deus que é benigno ou à benignidade de Deus. É muito interessante, eu tive a oportunidade, enquanto refleti e preparava este nosso encontro aqui, de analisar em concreto aquela expressão que a larguíssima maioria das vezes aparece no Antigo Testamento para benigno, e é interessante porque é uma raiz cheia de significado. O termo é Canaã, isso não é assim muito importante para nós, mas que literalmente alguns dicionários colocam mesmo como a primeira explicação do que esta raiz implica, e é curvar-se diante de alguém inferior. E realmente isto, visto por esta perspectiva, torna-se qualquer coisa de muito, muito profundo. Outros termos que existem para explicar ou traduzir este conceito é o de implorar ou suplicar, porque, de facto, ser benigno é ter esta característica de se colocar diante de alguém que é inferior e, ainda que eu pudesse e tivesse a oportunidade de ser maligno, vamos usar agora uma imagem, é alguém que tem a oportunidade de esmagar o outro, mas escolhe claramente não o esmagar. Este é o conceito, se quisermos, a imagem que está por trás de benignidade. Ora, talvez isto agora nos possamos perguntar, mas porque é que isto se aplica a Deus, não é? Exato, porque nessa explicação que estás a dar, Deus podia ter terminado logo com o homem, com Adão e Eva, logo no Jardim do Éden, a partir do momento em que eles se separaram de Deus, não é? É precisamente aí que nós percebemos como esta palavra se aplica perfeitamente a Deus e porque é que Ele pode e deve ser adorado como Deus benigno. Porque a benignidade de Deus manifesta-se, no fundo, ao longo de toda a Escritura, começando precisamente pelo Éden, um lugar onde os nossos primeiros pais claramente entraram numa radicalização da sua infidelidade para com Deus, seguiram o seu próprio caminho em total desobediência e sabiam, aliás, tinham sido advertidos precisamente, de que essa desobediência condenaria à morte. Mas aquilo que nós lemos na reação imediata de Deus a esse acontecimento, qual é? O Senhor vem à procura deles e pergunta onde estás? Como se Deus não soubesse, não é? Claro. Há esse interesse da narrativa. Como se Deus não soubesse exatamente onde é que Adão e Eva estavam, o que é que tinham feito. Como se Ele não pudesse simplesmente ali envergonhá-los e, lá está, se quisermos, são palavras humanas, mas espezinhá-los, humilhá-los. E não era que fosse injusto. Discutir com eles. Discutir, porque era isso. Agora, é certo que eles sofreram as consequências, mas nós vemos o Deus benigno, o Deus que vem como que implorar. A tal ideia que está na raiz Canaã. O Deus que vem como que suplicar. Olha, onde é que vocês estão?
posso falar convosco, há um pouco esta noção na maneira como a história está registada. É este Deus que como que se curva diante daquele que é inferior. Ora, benignidade agora aplicada à experiência humana, à experiência cristã, porque estamos a falar do fruto do Espírito, significa o quê? Ser benigno é, no fundo, revelar misericórdia, é fazer o bem àquele que me fez mal. E enquanto meditava sobre isto, e o facto de o termo que aparece logo a seguir dentro destas várias dimensões do fruto ser benignidade e depois diz bondade, fez-me, e posso aqui dizer, Jorge, foi a primeira vez que eu tive este pensamento, pelo menos, e acho que ele a mim enriqueceu-me, e eu partilho aqui porque acho que pode ser um enriquecimento para quem nos ouve também, é que em certo sentido benignidade e bondade são como que dois complementos que estão próximos um do outro, mas para algumas pessoas que já fica difícil de perceber, benignidade e bondade parece que são sinónimos. E eu chego à conclusão, a partir deste estudo mais da etimologia da palavra benignidade, o seguinte: ser bondoso é fazer o bem a quem nos faz bem. Por isso, ser bondoso é fazer justiça. Por isso, eu revelo bondade, eu sou bom para aquele que também já me revelou bondade. Por isso é fazer justiça. Se uma pessoa foi boa comigo, me tratou bem, eu sou justo com ela. Temos que retribuir da mesma Retribuímos-lhe forma, da mesma forma. Isso é ser justo fazendo o bem. Mas quando alguém está numa posição de inferioridade, e neste caso a inferioridade é a pessoa que não merece, que me tratou mal, que cometeu injustiça para comigo, eu tenho que ser benigno e oferecer-lhe não justiça, mas misericórdia. Isso faz-me lembrar as palavras de Jesus: quando alguém te fizer mal, não é? Paga esse mal com o bem. Precisamente. Pagar o mal com o bem, que o apóstolo Paulo também se refere a isso, é um pouco uma expressão do que é ser benigno. Então, eu acho que é no fundo um apelo maravilhoso. Nós podemos olhar para isto e dizer assim, bom, isto são coisas impossíveis de viver. Eu prefiro olhar para elas e propô-las a todos nós, a começar por mim, como um desafio tremendo, mas nunca esqueçamos isto. É o Espírito Santo quem está a operar e a fazer-nos refletir e interiorizar estas coisas. Era isso que eu ia dizer, é que por nós é impossível nós pagarmos o mal com o bem, sermos benignos, sermos bondosos, não é? Apesar de que bondoso, como vimos, se calhar até é muito mais fácil ou acessível às nossas características. É humanamente mais acessível, embora sabemos que há pessoas que são tão maldosas. É o mesmo que dizer, há pessoas em quem o Espírito Santo está tão ausente que mesmo a quem lhes faz bem, eles não lhes fazem bem. Exatamente. Isto também existe. Exatamente. Mas é verdade que, de um ponto de vista humano, segundo esta definição que eu aqui partilhei, ser bondoso, apesar de tudo, está mais próximo de uma naturalidade para nós. Claro. Agora, ser benigno, Pois. por isso, é alguma coisa que já vem de Deus. Por isso é que precisamos de olhar para Jesus. É em Jesus. Isso, não é? Jesus é a encarnação da benignidade. Porque ele vem assumir as dores da carne humana quando a carne dele não era assim. Claro. Ele vem assumir as dores de uma morte que ele não podia nem tinha que sofrer. Então, nesse sentido, Jesus Cristo é a benignidade encarnada. E é por isso que nós somos chamados, e sabemos que é um desafio, e só mesmo o Espírito, vamos ser honestos, Claro. só o Espírito a trabalhar em nós, para nos ajudar a ser encarnacionais como Cristo, e quando alguém nos faz mal, a nós pessoalmente, ou que vemos alguém numa senda do mal, e nós tentamos encarnar como Cristo e dizer, é que podia ser eu também. Claro. Ou dizer, é naquele lugar que eu me encontro diante de Jesus. Então eu vou ser benigno, eu vou estender o bem, apesar de, se calhar, achar que ele não é merecido. Então temos aqui, mais uma vez, um exemplo maravilhoso de como nós podemos viver uma vida soberba se permitirmos que o Espírito trabalhe em nós, porque não há nada de mais extraordinário do que mostrar bondade e benignidade. Isso é incrivelmente melhor do que ser maldoso e maligno. Claro. E são com estas palavras, digamos, de reflexão. E pena é que o nosso tempo não pare, porque temos tanta coisa e que podíamos dizer tanta coisa. E passaríamos aqui muito mais tempo a falar desta benignidade de Deus e como nós podemos ser tão, digamos, tão abençoados se seguirmos esta benignidade, que é a benignidade de Deus, uma das partes do caráter de Deus. Fica este desafio para si.
não deixe de estudar a Bíblia, continue a aprofundar os seus conhecimentos na Bíblia e você vai encontrar muito mais coisas que, pela razão de não termos tempo, nós não podemos, digamos, continuar esta conversa hoje. Vamos voltar amanhã e amanhã vamos falar, digamos, dos outros das outras 2 ou 3 dimensões que nos faltam, como a fé, a mansidão e a temperança. O que é certo é que tudo isto são as bênçãos que o Senhor Deus quer colocar na sua vida. Aproveite esta oportunidade que Deus lhe dá e de certeza absoluta que você vai poder contar a todos os outros como é feliz, porque o amor de Jesus reina na sua vida, a fé, a mansidão e tudo mais também está consigo. Tenha um ótimo dia, já sabe que amanhã voltamos aqui, vamos estar sempre aqui consigo, na Rádio RCS, pelo Facebook da rádio e também no Hope Channel. Até lá.